Olá, meu nome é Stephanie, sou casada com Daniel Patrick e mãe de um baby que logo logo a gente descobre se Deus nos confiou um menininho ou uma menininha. Bom, vamos lá. É, Hoje a gente quer comentar um pouquinho sobre casamento de uma forma geral, sobre a ideia de casamento ser ou não algo feliz ou como que a gente poderia fazer para buscar que o casamento seja o mais feliz possível. Bom, em primeiro lugar, vamos orar para a gente poder começar? Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor cuida de nós. Obrigada pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra, de estudarmos aquilo que o Senhor nos permitiu conhecer, para que cada atitude nossa, cada ação nossa venha a glorificar o nome do Senhor. Que as pessoas olhem para as nossas vidas, não só para as nossas palavras, mas para as nossas vidas e vejam a Cristo. Que cada atitude nossa aponte, Deus, ao autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o teu nome, Pai. Te peço que aquilo que for falado aqui, que venha a ser falado apenas aquilo que de fato vier do Senhor. Deus, aquilo que não provier de Ti, eu te peço que caia no esquecimento de cada um de nós, Pai, para que a gente de fato não esteja aqui para escutar o que a Stephanie tem a dizer, o que o Daniel tem a dizer, mas sim aquilo que o Senhor tem a dizer. Porque não importa o que eu acho, não importa o que o Daniel acha, o que importa é o que o Senhor diz, o que o Senhor sabe que é. Então é isso que eu te peço, Pai. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Primeira coisa, um dos livros que a gente tem estudado bastante para falar sobre casamento é esse livro aqui, Casamento Sagrado. E o subtítulo dele chama muito a nossa atenção. O nome do autor é Gary Thomas e o subtítulo é: E se o objetivo de Deus para o casamento, mais do que nos fazer felizes, for nos tornar santos? Esse é um subtítulo que chama muita atenção porque é verdade. A gente muitas vezes pensa em casamento como aquilo que tem que ser para nos fazer felizes. Então, voltando um pouquinho na ideia do vídeo anterior em que a gente falou sobre casamento não ser feito para acabar, porque o amor não acaba, a gente acaba desistindo. Bom, não tô muito feliz, então não vale muito a pena continuar, não foi para isso que eu casei. Mas o objetivo do casamento não pode ser a felicidade. O objetivo do casamento é nos tornarmos mais santos, mais parecidos com Cristo, é glorificarmos a Deus por meio dele. Ah, isso quer dizer então que não vale a pena buscar um casamento feliz? Não é isso que eu tô falando. Não é isso que eu tô falando. É importante a gente buscar um casamento feliz. É bom a gente glorificar a Deus na alegria também. Mas o que eu tô dizendo é que ele não pode ser um medidor daquilo que a gente tá fazendo, não. Porque todo mundo passa por momentos difíceis, todos nós passamos por momentos de tristeza. E se nosso casamento estiver pautado nisso, ele acaba. E não foi feito para acabar. Mas então, como que a gente pode entender um pouquinho? É claro que hoje a gente vai falar bem pouquinho sobre isso, mas como que a gente pode entender um pouquinho sobre a felicidade no casamento, então? Primeira coisa, a gente tem que entender que casamentos felizes são construídos. Eles não nascem prontos. Nenhum casamento nasce pronto. A gente casa sem ter muita ideia do que está acontecendo, né? A gente casa sem conhecer muito bem o que é essa realidade. A gente pode ter estudado bastante, mas é diferente. Quando a gente de fato tem que lutar contra o pecado, contra o nosso pecado, quando de fato a gente tem que ajudar o nosso cônjuge a lutar contra o pecado dele, quando a gente cria intimidade a esse ponto de fato conhecer os pecados uns dos outros, isso não é fácil. Mas isso não quer dizer que um casamento tem que ser pautado apenas nisso. Ele pode ser feliz. E o que a gente tem que fazer para isso? A gente tem que fazer o máximo pelo outro, entendendo que um casamento feliz ele é construído e que a felicidade no casamento ela é mais um presente que Deus nos dá do que o objetivo final dele. Bom, um dos maiores erros é achar que a paixão é o amor verdadeiro. Então, a gente muitas vezes coloca essa ideia de felicidade pautada na paixão que a gente sente um pelo outro, aquela atração inicial que a gente sente um pelo outro, e isso passa, porque a gente conhece melhor a pessoa, a gente convive com a pessoa, e é claro que isso vai e vem, em vários momentos a gente se percebe cada vez mais apaixonado um pelo outro, dependendo da relação que a gente construiu. Eu digo isso por mim, eu falo muito isso pro Daniel, que eu casei com ele achando que eu amava muito. Quando ele adoeceu, Deus me deu o privilégio de cuidar dele,
eu descobri que eu amo mais ainda. Quando Deus nos deu o privilégio de termos esse baby, eu descobri que eu amo Daniel mais ainda. E isso é incrível. Mas a gente tem que entender que são coisas diferentes, né? A paixão é uma química forte. O verdadeiro amor, ele não é um sentimento sexual, um desejo romântico. Lembrando que Deus que criou a atração sexual, né? Isso ajuda a unir e criar laços entre homens e mulheres. Eu não tô falando que a gente tem que deixar de lado e tentar espiritualizar o negócio de forma a colocar que achar o cônjuge bonito ou isso é algo ruim. Não, não é. Não é algo ruim. Deus criou isso. A gente pode olhar. Eu falo, Daniel, ele é o homem mais bonito do mundo. E isso é bom, isso é muito bom. Mas a gente não pode basear tudo nisso. Porque muitas situações podem acontecer, né? Tem um videozinho do pastor Paul Washer em que ele trata disso. Ele fala, ó, veio alguém aqui no meu gabinete falar que queria casar. E aí eu perguntei, por que você quer casar com ela? E todas as respostas que ele deu eram respostas egoístas, respostas que não faziam sentido, porque ela me faz bem, porque ela é bonita. E o dia que ela não te fizer tão bem, não te fizer tão feliz, e o dia que ela sofreu um acidente e não for mais tão bonita. Então, a gente tem que tomar cuidado em que a gente pauta esse tipo de coisa. Casamento é algo muito mais sério do que muitas vezes a gente lida, né? Os seres humanos, eles podem sentir desejo sexual com alguém, mesmo sem ter inclinações românticas. A gente mistura tanto essas coisas que a gente acaba deturpando o sentido de cada uma delas. Então, bom, se alguém foi, conheceu o outro ali na rua, achou a pessoa muito bonita, isso pode apresentar uma atração sexual para aquela pessoa, mas isso não quer dizer que a pessoa já ama aquela pessoa, né? A gente estudou um pouquinho sobre o que é o amor no outro vídeo e a gente percebe que são coisas diferentes, mas que muitas vezes a gente mistura. Eu não tô dizendo aqui que não é para ter um desejo sexual entre o casal, que não é para ter uma paixão entre o casal, não é isso. A gente só não pode confundir as duas coisas. Bom, o amor verdadeiro, ele começa depois do estado pós-êxtase da paixão, quando a familiaridade é estabelecida e alguns casais acreditam que nesse estágio que escolheram o companheiro errado. Esse é um processo comum. O que a gente quis dizer com isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa mistura que a gente faz desses conceitos, porque muitas vezes quando a gente confunde essas coisas, a gente tende a achar que o momento em que eu não tô tão feliz, ou o momento em que meu marido me chateou com alguma coisa e com isso eu não acho ele tudo aquilo, ou que eu me decepciono, porque isso acontece. A gente luta para não decepcionar uns aos outros, mas isso acontece, somos falhos, somos pecadores. A gente tende, se a gente mistura essas coisas, a achar que acabou então. Casei errado mesmo, não era pra ser assim. O que eu faço agora? De novo, chega o divórcio? Não, vamos pensar com calma nisso, vamos analisar a situação, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar uns aos outros, como que a gente pode caminhar para melhorar essa situação. Desse ponto para frente, o marido e a esposa devem começar a trabalhar por um casamento feliz. O verdadeiro amor vem da preocupação altruísta de um com o outro. O altruísmo, ele precisa existir dentro de um casamento, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas decisões que a gente toma, muitas coisas que a gente faz, são coisas completamente egoístas. Eu dei esse exemplo em algum outro vídeo, mas quantas vezes a gente não faz as coisas esperando só um reconhecimento da parte do outro? E eu não tô dizendo que o outro não tem que agradecer, que o outro não tem que parabenizar, que o outro não tem que comentar que você fez uma comida gostosa, que você deixou a casa arrumadinha. Mas qual a motivação que a gente tem para fazer isso? Será que a motivação é que a gente deixe tudo organizado, tudo direitinho para que nosso marido chegue em casa e possa descansar, para que a gente possa ter tudo organizado para quando ele chegar a gente ter um momento de comunhão com ele, um momento gostoso de aproveitar a companhia um do outro, um momento de conversar tranquilo. A gente vai falar muito sobre conversa aqui também. E aí, como? Como que a gente tem agido com essas situações? A gente tem que trabalhar em prol disso, olhando para o outro. A gente não pode esquecer que o amor é sempre uma vertente para fora. A gente não pode ficar usando isso como uma desculpa pra gente se vitimizar, pra gente achar
erro no outro e só vantagens nossas. É claro que existem casamentos que estão sofrendo muito com relação a abusos, com relação a espancamentos mesmo, a violência física e psicológica, isso precisa ser tratado. Dependendo da situação, é caso de polícia, é coisa séria que precisa ser levada em consideração. A gente não tá querendo passar mão em situações assim, muito pelo contrário. Mas a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes do dia a dia. Será que a gente tem feito alguma coisa em prol do nosso casamento, em prol do outro? Ou a gente tá batendo nessa tecla de que só eu faço as coisas e ele não tá nem aí? Vamos colocar no lugar do outro? Vamos tentar olhar a partir da visão que o outro tem demonstrado nisso tudo? Isso faz uma diferença muito grande no casamento. O casamento ele precisa ser construído assim. A gente casou não foi por nós, porque ele me faz bem, porque ele me faz feliz, porque ele isso, porque pra mim. Não, é pra você por misericórdia de Deus. Mas olha no seu papel também. Olha o que você tem feito em prol disso. Será que você tem levantado, se arrumado, tentado estar bonita, tentado estar bem para ele? Será que você tem escutado o que ele tem a dizer ou a gente está sempre reclamando? A Bíblia fala muito sobre a mulher murmurenta, a mulher que só reclama. É horrível viver debaixo do mesmo teto dessa mulher. Ele tá sempre na rua, ele tá sempre querendo só estar com os amigos, ou ele fica até mais tarde no trabalho. Por que que ele não tá querendo voltar para casa? Por que que ele não tá com saudade de estar passando esse tempo com você? Vamos refletir sobre isso e tentar ajudar uns aos outros. Bom, Daniel pesquisou um estudo que aconteceu em 1986 que mostrou que casais que eram mais tranquilos com relação aos seus parceiros tendiam a ficar juntos e felizes, enquanto casais que não confiavam em seus parceiros e ficavam inquietos, agitados e ansiosos tendiam ao divórcio. Olha que coisa mais séria e que a gente leva de forma tão banal muitas vezes. Como que eu tenho lidado com as atitudes do meu cônjuge? Como que a gente tem lidado com essas situações? A gente tem confiado naquilo que ele tem proposto? A gente confiou que ele vai fazer o papel dele e que eu tenho a função de ajudá-lo a fazer isso? Será que a gente de fato tem confiado? Será que de fato a gente tem amado? Será que de fato a gente tem descansado na responsabilidade que o outro tem? Ou a gente fica agitado, fica ansioso, não confia, não descansa nisso? Essa falta de confiança, essa falta de relacionamento, essa falta de diálogo, essa falta de companheirismo dentro de um relacionamento, ele é muito prejudicial. Porque, de novo, a gente pensa mais na gente do que no outro. Isso é um erro muito triste que todos nós cometemos em vários momentos. Além disso, esse mesmo estudo dizia que casais que tinham mais contato um com o outro e conversavam mais, tinham contato físico, tinham conversas, tinham diálogo, eles podiam dividir opinião com o outro. Isso fazia com que a tendência do casal fosse ficar mais junto, fosse querer a companhia um do outro, fosse estar mais feliz. A gente vai fazer outro vídeo falando bastante sobre conversa também, mas será que a gente conversa o suficiente? Será que a gente tem esses momentos assim? Minha sogra fala muito que quando a gente namorava, quando eu e o Daniel namorávamos, a gente passava horas no telefone antes de dormir. E olha que o Daniel detesta o telefone. A gente passava horas no telefone antes de dormir. Sem perguntar agora sobre o que tanto que vocês falavam, eu não sei. A gente só queria conversando, a gente só queria estar ouvindo a voz um do outro. E muitas vezes isso se perde depois do casamento. Em vez de se aprofundar, em vez da gente olhar para essa situação como uma oportunidade que agora eu posso fazer isso todo dia olhando no rosto dele, olhando nos olhos dele, olhando o sorriso dele. E a gente não dá tanto valor a isso. Mas se a gente dá valor a isso, se a gente divide opinião com o outro, se a gente não tem medo de apresentar nossas falhas e pedir ajuda, se a gente não tem medo de pedir desculpa, se a gente não tem medo de mudar, se a gente não tem medo de fazer o máximo por isso, o casamento ele torna algo diferente. O peso que ele traz é diferente. É algo gratificante de estar ali. Além disso, contato físico. Pode ter certeza que muita gente que for assistir esse vídeo vai lembrar da época de namoro, o tanto que vocês queriam dar um beijo no outro, o tanto que vocês queriam estar grudado no outro. Por que muitas vezes a gente perde isso no casamento? Agora que é o momento em que a gente pode, agora que é o momento em que a gente
tem oportunidade de fazer isso todos os dias, de estar junto todos os dias, de dar um beijo no outro todos os dias. A gente casa e a gente esquece de dar um beijo no nosso cônjuge. A gente casa e a gente esquece de passar um momento abraçado com ele. A gente esquece de olhar nos olhos dele, a gente esquece de elogiar o sorriso dele. Por quê? Por que que a gente perde isso? A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Esse mesmo estudo também comentou a diferença que isso fez nos casais estudados. Porque, em contrapartida disso, os casais que ficavam em guarda, tanto para atacar o outro como para contra-atacar, mesmo quando foram falando sobre assuntos banais, eles tinham uma maior tendência ao divórcio. E isso resulta em um clima de desconfiança e baixa intimidade entre os casais. O que acontece muitas vezes a gente acaba não percebendo? A gente tá num relacionamento e tá tão preocupado com se defender e não estar errado e se mostrar certo. Muitas vezes nós mulheres fazemos isso muito, né? A gente quer estar certo o tempo todo, a gente não quer dar o braço a torcer. Isso nos coloca numa postura e numa posição de tá sempre com as armas levantadas, sabe? Pronta para contra-atacar, pronta para dar uma resposta, pronta para se escutar alguma reclamação, falar: ah, não, mas eu faço isso, você não faz aquilo, e aponta o dedo, e vem aquela briga, aquela confusão gratuita, que podia ser diferente, a gente podia mostrar um lado diferente. Esse tipo de coisa vai gerando desconfiança, vai afastando, vai trazendo uma perda de uma intimidade que a gente podia estar cultivando, né? A gente precisa dar mais respostas amáveis, a gente precisa lembrar que a Bíblia fala sobre a resposta branda, né? Em Provérbios a gente tem o texto em que fala que a resposta branda afasta o furor. Isso precisa ser levado em consideração. Será que quando a gente está estressado e a gente fala alguma coisa sem pensar, a gente volta atrás daquilo? A gente pede perdão pela forma como a gente agiu? Ou quando a gente está tranquilo em casa e nosso marido chegou estressado do trabalho, vem e fala de um jeito rude com a gente, que resposta a gente dá? A gente ajuda ele a lidar com aquela raiva, constrangendo em amor, a partir de uma resposta branda, a partir de um jeito diferente de lidar com aquela situação? Ou a gente também fica nervoso, grita e fala: mas eu também estava aqui em casa, eu também trabalhei, eu também fiz isso, eu também fiz aquilo, e aí você já vem aqui, você não conhece como é que eu tô? Como que a gente dá essas respostas? Como que a gente lida com esse estresse do dia a dia? Não adianta a gente tentar imaginar momentos ideais, porque no dia a dia essas coisas acontecem. O estresse vem, a correria vem, as preocupações, a ansiedade, a vida é cheia disso. A gente vive num mundo caído. Existe pecado no mundo, existe dor no mundo. Como que a gente lida com essa situação? Tenham sempre em mente esse texto de Provérbios, que a resposta branda ela afasta o furor. A gente pode constranger o outro em amor, mostrando a ele que pode ser diferente e ajudando ele a lidar com isso. Agradeça seu esposo ou sua esposa por ter feito algo, brinque, pergunte como foi o dia do seu esposo ou esposa, peça por favor. Como eu falei, a gente não pode fazer as coisas esperando isso de volta. Mas quantas vezes a gente faz as coisas esperando esse retorno, esse agradecimento, isso tudo, mas a gente não age assim? Quantas vezes a gente agradeceu o nosso marido por ele se esforçar pela família, agradeceu ao nosso marido porque ele trouxe um copo de água pra gente? Isso precisa ser levado em consideração. São esses detalhezinhos do dia a dia que fazem uma diferença no todo, transformam a vida em algo mais leve, em algo mais gostoso de ser vivido. Se desculpe quando errar, não fale de algum erro dele quando ele estiver errado, sua casa não foi feita para ser um campo de guerra. Aqui a gente não está dizendo que a gente não possa ajudar o nosso cônjuge a melhorar, mas, de novo, qual a motivação do meu coração em apontar aquele erro dele? É ajudá-lo a mudar, a fazer diferente, a melhorar, a ser mais parecido com Cristo? Ou meu objetivo é só apontar o erro na cara dele e falar que ele está errado e que ele faz isso sempre dessa forma? Como que eu tenho lidado com os erros do meu cônjuge? Como que eu tenho lidado com os meus erros? Como mudar isso? Um erro não justifica o outro, e você nem sempre estará certo. Busque orientação na Bíblia, veja se a reclamação tem base e converse com seu cônjuge. Assim você estará buscando a paz. A Bíblia fala para fora do contexto de casamento sobre paz, né? Buscar a paz com todos. E a gente muitas vezes não busca essa paz dentro do nosso próprio lar. Muitas vezes a gente não lida com o nosso cônjuge em busca dessa paz. Como que a gente tem lidado com todas essas situações do nosso dia a dia?
Será que a gente tem conversado com o nosso cônjuge aquilo que nos incomoda e pedido ajuda? Será que a gente tem escutado as preocupações e as angústias do nosso cônjuge? A gente tem ajudado ele a fazer diferente? A paz não vem naturalmente. Certamente a discordância entre os cônjuges ele deve ser perseguida em cada ato. Como assim? A gente vive em pecado, né? A gente tá no mundo caído, nós somos pecadores, a gente ainda luta contra esse pecado. Então a gente precisa tomar muito, muito, muito cuidado com a forma que a gente lida com essa situação. Será que quando a gente tá discordando do nosso cônjuge em alguma coisa, a gente discorda dele em respeito, discorda dele levando em consideração o papel que Deus deu pro nosso marido e pra gente? Ou será que se a gente pensa uma forma, nosso marido pensa diferente, a gente faz do jeito dele, dá errado, a gente aproveita pra apontar o dedo e falar, eu falei que tinha que ser do meu jeito, eu falei que eu que tava certo. Ou em vez disso, a gente acolhe em amor e ajuda a melhorar aquela situação. Como que a gente tem exercido o nosso papel de apoiar essa autoridade, de ajudá-lo a construir essa autoridade? Isso não é fácil de ser feito. Vamos buscar em oração, vamos buscar na leitura da palavra, vamos buscar em Deus, que foi quem estabeleceu que as coisas deveriam ser assim. Ele tá ali para nos ajudar. Ele tá ali para moldar o nosso coração e nos tornar mais parecidos com ele. Por vezes, seu cônjuge só quer que você agradeça por aquilo que ele fez, uma limpeza, uma casa arrumada, uma comida ou qualquer outra coisa. Agradeça qualquer coisa que pareça mínima. Eu tenho falado muito para mulheres, né? O Daniel também vai fazer um videozinho falando um pouco para homens, mas isso vale para os dois lados. A gente não pode fazer as coisas em busca dessa gratidão, desse reconhecimento, mas esse reconhecimento é bom, né? Ouvir um muito obrigada, essa comida estava gostosa, isso é muito bom. Então vamos tentar, mesmo na correria do dia a dia, observar essas coisas simples, observar esses detalhes. Eu tenho certeza que isso faz diferença. Com os meus alunos eu estou estudando um pouco sobre experiências e eu dei esse exemplo para eles. É claro que de cônjuge não faz sentido para eles, né? Eles são crianças de 9 anos, mas eu comentei com eles. Experimenta, eu falei para eles. Um dia que sua mãe fizer aquela comida bem gostosa, que você gosta muito, você comer e falar, mamãe, muito obrigada. Essa comida tá uma delícia. Obrigada por cuidar de mim. Eu tenho certeza que vai surgir um sorriso no rosto da sua mãe. E a mesma coisa vale para o nosso cônjuge. Eu tenho certeza que um agradecimento inesperado desse, porque a gente está numa cultura tão de correria, de que não se importa muito com essas coisas, eu tenho certeza que uma atitude diferente assim vai tocar, vai marcar e vai trazer por meio de um gesto simples uma mudança muito grande para o nosso casamento. Por fim, no casamento nós precisamos nos sentir estimulados e respeitados. Ter uma atitude de gratidão é muito importante em nossas vidas. Gratidão em todos os aspectos, né? A gente já parou para pensar que muitas vezes a gente olha para nossa situação em tudo que a gente teve que abrir mão para que aquele casamento fosse o melhor possível, tudo aquilo que a gente teve que fazer, a gente de novo. A gente só pensa na gente. E quantas vezes a gente parou para olhar o que ele teve que fazer, o que o nosso cônjuge teve que fazer para que as coisas estivessem como elas estão, quais sacrifícios ele teve que tomar e quantas vezes a gente se sacrifica por amor, grato e feliz por isso. A gente pode passar por todas as dificuldades simplesmente resmungando, reclamando, lidando como vítima, ou a gente pode tomar as rédeas disso tudo, pedindo misericórdia e graça de Deus para agir diferente e transformar o nosso casamento com atitudes simples do nosso dia a dia. Precisa de ajuda? Busca ajuda. Mas lembre-se que o nosso cônjuge, a gente precisa amá-lo e buscar refúgio nele, porque foi ele que Deus nos presenteou para caminhar junto rumo ao alvo que é Cristo. Vamos orar? Deus, obrigada por esse momento da gente buscar em situações práticas e simples do nosso dia a dia, coisas que a gente pode mudar hoje, para buscar ter um casamento mais feliz, mas antes de tudo, um casamento que glorifique ao Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ensina a fazer aquilo que a Tua palavra nos diz para fazer. E nos ensina a fazer isso da forma correta, meu Deus. Lutando contra o nosso pecado e ajudando o nosso cônjuge a lutar contra o pecado dele. Para que o nosso casamento seja feliz mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a dificuldades, mesmo ainda no mundo quebrado.
Tem misericórdia de nós, Pai, nos ajude a nos alegrarmos no Senhor, como a Tua palavra diz. Se estamos firmes em Ti e estamos buscando estar alegres e descansados no Senhor, não é qualquer tipo de circunstância que vai abalar ou mudar isso, Pai. Porque a gente vê o exemplo de Paulo, que tudo bem, não era casado ali, mas ele passou por muitas dificuldades e ele disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Que a gente aprenda a viver contente no Senhor por meio de um casamento que glorifique a Ti, um casamento que o Senhor nos presenteou com esse dom, para que a gente reflita a Ti, que a gente aponte para o Senhor, para que as pessoas olhem para a gente e queiram conhecer a Ti, o Deus soberano, Criador de todas as coisas, aquele que não nos desampara. Louvado seja o Teu nome por isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.